está com uma bolsa de estudo. Quantos amigos seus têm uma bolsa? Imagina. Nos Estados Unidos, você ganhou uma bolsa, meu filho. Quantos amigos seus você tem? Não tem nenhum, mas eu quero ficar aqui. Ela subiu, foi lá, falou com meu pai. Depois ela apareceu, ela disse, vai lá. No quarto do seu pai lá, ele está te esperando. Ele quer falar com você. Aí eu entrei, posso entrar? Aí ele fez, apontou para o banco e continuou. Aí eu sentei, ele parou, olhou para mim e disse, e aí? Aí eu disse, não, eu vim dizer ao senhor que eu queria ficar aqui, que eu vou trabalhar. Que maravilhoso. Aí ele disse, você quer trabalhar já? Então, disse, quero. Ele disse, então pode se levantar. Abre aquela gaveta ali, ó. Pode pegar um bibico e um avental de napa tá ali na outra gaveta. Aí o bibico e o avental de napa? Lavar a louça. Aí disse, ele fez, disse, mas eu vou... Avental de napa é pra lavar prato, né? Aí eu disse, eu vou lavar prato? Aí disse, Ela, só tem essa vaga. Eu não tenho outra vaga, só tenho essa vaga para lavar prato. Papai maravilhoso. Alô, alô, senhoras e senhores. Mais uma semana, mais uma segunda-feira com vocês aqui no Antiácido, nosso programinha semanal. E vocês já sabem que a gente se esforça muito para trazer conteúdo inteligente para sua internet. Gente que inspire, gente que faça a gente crescer. Então, hoje, tô nervoso, depois de muitos e muitos programas, consegui importar esse mestre, esse cara é fantástico com quem vocês vão estar hoje. E vocês já sabem, eu não vou me alongar aqui, esse canal só sobrevive por conta de vocês. Então dá o like, compartilha esse vídeo, assiste até o final, dá uma força pra gente, curte lá no Instagram, faz uma pergunta, curte quem vocês querem assistir aqui, o que vocês querem ver, qual conteúdo novo. Não deixa a gente na mão. E vocês já sabem que esse programa não é feito pra mim, ele é feito pra você. Pra todo mundo que acha que quiabo é bom até com baba, meus amigos. Tome o seu antiácido e vem junto com a gente, que hoje a gente tem ele, que estudou economia, dono de 5 restaurantes. O cara é o cara. E eu vou dizer, eu tenho orgulho de poder chamar de amigo, eu tenho uma admiração monstra por ele. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, chama a vinheta, meu editor. E hoje, com a gente, dono de 5 restaurantes. Um deles existe há mais tempo do que eu, nessa terra. 86. 86. Senhoras e senhores, com vocês nada mais, nada menos que André Saburó. Muito obrigado por estar aqui, chefe. Prazer. O senhor já sabe a minha admiração, eu tenho um carinho muito grande, eu vou quebrar um pouco do protocolo, normalmente eu começo já fazendo uma pergunta, mas eu tenho um carinho especial, não sei nem se o senhor vai lembrar disso, e é senhor por puro respeito, o senhor sabe disso, não consigo largar o senhor, mas é o primeiro evento que eu fiz no Dom, eu tive a sorte de ser com o senhor e o Hasegawa, o Zayo, e tive mais sorte ainda de poder, em certo momento, cortar uma julienne de alho poró, que eu lembro até hoje. Eu lembro. E tava no fogãozinho ali fritando. O senhor chegou atrás e falou assim, não, baixa esse óleo, bota um pouquinho mais de óleo. Fritura se faz assim. Eu falei, caraca, uma coisa tão subestimada pela gente como uma fritura. E ali eu recebi uma lição de que talvez os detalhes são tão importantes quanto o gestual, ou a gente saber trabalhar, ou saber se portar mesmo dentro da cozinha. E aquilo me marcou muito. Então, obrigado, chefe. Eu queria começar agradecendo porque eu tive uma grande lição ali de vida, de profissionalismo. Então, muito, muito obrigado. Eu lembro bem desse dia. 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Eu lembro bem desse dia que você estava fritando com alho poró. E eu lembro que eu falei isso e você catou um termômetro. E eu me lembro também que você colocou o termômetro. Pô, esse cara é diferente. Ele já catou ali um termômetro e quer saber a temperatura. Vovó já diria, cavalo bom apanha só uma vez. Chefão, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ser essa generosidade, esse mestre em pessoa. E eu quero que o senhor comece contando um pouquinho para todo mundo que está assistindo a gente
um pouco de como chegamos no Quina. O Vamos início lá. de tudo. O início de tudo? O início de tudo começou primeiro pela chegada dos meus pais, né? Do meu pai primeiro, com a família do meu pai, saindo do Japão. Ele nasceu no Japão. Meu pai e minha mãe são de Nagasaki, Sim. uma cidadezinha chamada Sasebo. Sasebo é uma cidade muito pequena, uma província que fica no litoral e é no extremo sul do Japão, né? Quando você sai de Tóquio, são 7 horas e meia de trem até chegar em Sasebo. Ô, louco. E é uma cidade linda, ela tem uma área turística que tem uma parte que tem 99 ilhas e produz muita pérola também nessa região. E ele saiu lá de Nagasaki em 1958. Chegaram aqui no Porto de Santos, né, meu pai com a família deles. Meu pai e minha mãe, eles se conheceram com 7 anos de idade, no colégio. Louco. Né? E foram amigos do colégio, né? Meu pai, quando saiu do Japão, tinha 18 anos. E aí eles nunca namoraram, né? Sempre foram amigos, porque meu pai sempre foi esportista, minha mãe também. Então sempre papai era o capitão do time masculino, minha mãe era capitã e eram amigos. E aí quando meu pai decidiu ir para o Brasil, era porque no Brasil tinha muita terra, tinha muita oportunidade de trabalho. Sim. E o Japão estava muito difícil no pós-guerra, tudo. E aí eles decidiram vir para o Brasil, foram para o Porto de Santos. No Porto de Santos já foram direcionados para trabalhar no Paraná, em Cambará, na colheita do café. Sim. Sendo que aí a colheita do café não era uma coisa bacana. Eu lembro até que meu tio Masayoshi, ele tinha um hábito, né? Meu tio já faleceu tem 4 anos, mas eu trabalhei muito com meu tio em Recife, né? Depois que meu pai faleceu. E meu tio tinha um hábito de ele terminava o almoço e ele pegava uma cebola crua, tirava aquela casca seca e dava uma mordida que parecia uma maçã. Não. E mastigava assim e dava outra mordida, parecia que estava comendo uma maçã. Aí eu olhei para ele assim, isso faz muitos anos já, eu disse, como é que o senhor aguenta comer uma maçã dessa, pelo amor de Deus? Eu olhei para minha tia, como é que a senhora aguenta cebola crua? Aí ele pegou e disse assim, Saburô, eu peguei esse hábito quando a gente era boia fria no Paraná. A gente trabalhava na colheita do café, o sol era tão quente, que a gente escondia a nossa marmita, nossa boia fria, dentro da sombra do café. Mesmo assim ficava muito quente. E a coisa mais refrescante que existia naquele momento era, depois de almoçar, comer uma cebola crua. Olha que loucura. Né? E daí você tira... Aí nunca mais reclamei dele comendo cebola crua. Pô, imagina. Né? Sabia a história. Sim. Era. E aí eles, quando saíram de Cambará, no Paraná, meu pai e meu tio vieram para São Paulo. Eles arrumaram um emprego na CEAGESP e eles foram carregador de saco de batata. Eita. Na madrugada. Eles carregavam a batata, né? Colocavam num caminhão, ganhavam dinheiro na madrugada. Sim. E ele e meu tio, eles tinham uma lona que eles compraram e eles iam para o lado das bananas, pegavam o dinheiro, compravam banana, colocavam na lona e levavam para o outro lado da CEAGESP, onde não tinha banana. Abria a lona e vendia banana. Lá. Então, todo dia eles já tinham essa questão do empreendedorismo, de pegar ali, vender do outro lado, já ganhar mais e tal. Nessa história aí deles trabalharem na CEAGESP, ele conheceu o senhor Yokoyama, da pastelaria, sim, o patriarca em si, e Yokoyama-san gostou muito do meu pai começou a trabalhar com ele na pastelaria, que hoje tem na Liberdade ali também a Yoka. Sim. Né? E aí, quando meu pai começou a trabalhar lá, nesse período, o meu avô saiu do Paraná, que o meu avô foi da Marinha Japonesa na guerra, e ele sabia trabalhar com barco e navio. Então, eles saíram lá do Paraná, meu avô e minha avó, e foram para Recife. Eita. Por isso que nossa família foi bater em Recife. Oh. Porque em Recife existia uma empresa chamada Nichirei, que fazia pesca de atum em 1960. Que loucura! Eu só soube disso depois de muitos anos, fazendo uma pesquisa na Universidade Rural de Pernambuco. E foi com Catarina, minha esposa é engenheira de pesca, e ela me levou até lá para perguntar algumas coisas. E quando Sim. a gente estava perguntando, aí o professor lá me mostrou esse arquivo e tinha, e aí eu perguntei, aí casou a história. Uhum.
Aí, meu avô foi para Recife para trabalhar nessa empresa japonesa de pesca de atum. E daí, meu pai trabalhava já aqui na pastelaria. Minha avó ligou para meu pai e disse, olha, esse pastel que você fala que faz aí em São Paulo e tal, aqui ninguém faz. Se você puder, compra uma máquina, um cilindro, Sim. né, traz aqui para Recife, que nós vamos começar a fazer isso daí, ver se dá certo. E aí meu pai pediu para o seu Yokoyama para comprar o cilindro, e nesse cilindro aí ele pagou trabalhando. Né? A gente tem até hoje esse cilindro lá guardado, que lindo, tá numa cúpula que de lindo. vidro e tal. E quando meu pai foi para levar para Recife, ele levou dentro de um caminhão de batata. Ele escondeu a máquina, Sim. porque ele conhecia todos os caminhoneiros que levavam a batata para o Brasil todo. Sim. E aí ele pediu para o caminhoneiro dar uma carona para ele. Botou a máquina e... Eu lembro que papai disse assim, ele disse, nesse dia, o caminhoneiro me pediu para eu encher o caminhão sozinho, para ele não ter que gastar dinheiro pagando para ninguém. E meu pai disse que encheu o caminhão de batata só, botou a máquina lá dentro, encheu e pegou a carona com ele. E aí, seguinte, quando chegou em Recife, o batateiro da Ceasa era um japonês, eles foram amigos até falecer, os dois, Hamamoto-san. E quando o papai chegou em Recife, desceu num caminhão de batata, em 1960 e pouco, desce um japonês, tem aquela história de imigrante, né? Você é da onde, não sei o quê, não, eu tenho esse endereço aqui e tal, mostrou, e aí levou meu pai até a casa dos meus avós, onde meus avós moravam, era em Brasília Teimosa, lá em Recife, e aí eles começaram a fazer o pastel em casa. Meu tio Maceiós começou a vender na praia de Boa Viagem, que era hoje em dia é uma praia urbana, mas na época era uma praia de veraneio ainda, e papai vendia no centro da cidade, ele ia de bicicleta, e vendia naqueles tabuleiros de madeira. Que você carregando pega aqui, mesmo o pastel já frito. Sim. E daí, depois de alguns anos, eles abriram a primeira pastelaria de Pernambuco, que chamava-se Tóquios Lanches. Oh, que demais. Que aí a gente tem o Tóquios Café em Recife, que foi uma homenagem a toda essa movimentação que meu avô fez, minha avó, meu pai, meu tio, né? Foi um gesto da gente querer... Eu queria homenageá-los, né? Não, que lindo, bom, que linda história. Esse foi o início de como a gente chegou em Recife. Sim. Né? E aí depois eles abriram outras pastelarias em Recife, depois abriram um primeiro self-service em Recife também, que não era por peso nem por cabeça, era por porção. Era assim, tinha um pratinho de salada, vamos supor, um pratinho de salada era R$2, aí o pessoal botava na bandeja, R$2. Uma coxa de galinha era tanto, uma coxa de feijão era tanto. Que demais! E aí eu perguntei uma vez, né, pro meu pai, eu disse, como é que o caixa sabia se o cara tinha botado uma concha ou... Aí ele disse, o caixa era eu e teu tio. A gente ficava olhando o cara já botava uma concha, a gente já ia somando e tal, e quando chegava lá já estava pronto. Maravilhoso. Aí eles implantaram lá a história de você ganhar um suco, né, na época, e era um suco de tangerina que eles fizeram. E foi um sucesso, era Tóquios o nome do lugar, era o bandejão, né, da cidade. Depois eles abriram uma casa que era buffet por cabeça, chamava-se Le Buffet, não tinha nada de japonês, nada de nada. Era chique esse restaurante, garçons de terno branco, cristal, luxo de cristal e tal. Esse eu lembro desse restaurante. Já tem memória dele. Já tenho memória dele, muitas memórias, porque esse restaurante era um restaurante grande. E daí vem minhas memórias de cozinha. De restaurante, mamãe sempre era o caixa do restaurante, então eu lembro assim, minha mãe aqui trabalhando tal, e eu lá no caixa, a mamãe pegava uma toalha vermelha que era da mesa, colocava 2 cadeiras, botava a toalha em cima, eu deitava, e eu ficava olhando a mamãe ali, entregando troco para garçom, não sei o quê, pegando aquelas comandas, botando naquela casinha de pombo ali, que é as comandas antigamente, né, tudo papel, e aí eu adormecia, quando acordava, já acordava onde é hoje o Quina do Futuro, que era a nossa casa, né? E nesse restaurante tem muitas lembranças, panelas grandes, porque era muita comida. Imagina. Né, panela gigante, assim, tinha uma senhora de olho claro, cabelo encaracolado, assim, que ela me pegava, me botava em cima do balcão, e eu ficava ali olhando toda a cozinha trabalhar, fumaça saindo, tudo, eu gostava daquilo dali, né? E depois o centro do Recife passou por uma mudança muito grande, né? Todas as grandes cidades, as capitais, o downtown caiu muito. E aí meu pai e meu tio entraram numa crise no centro da cidade. Acabaram que venderam. Eles tinham um prédio que fizeram um hotel, era Tóquios Hotéis o nome. E tinha um restaurante do lado. No final de tudo, eles tiveram que vender o prédio todo, né, para pagar algumas dívidas que tinham e tal.
E a única coisa que sobrou A gente tinha deve sido... estar falando aí de os 70s, 80s. 1984, por aí. Também numa recessão lazarenta que a gente passava aqui, que Isso foi. governo Sarney misereto. Foi. Posso estar errado, mas se não foi, deu na trave. Eu também não tenho essa memória, mas esse período foi um período muito difícil, né? E aí eu lembro que meu pai, nessa época, ele colocou dentro desse restaurante que já estava ruim, ele fez um balcão bem pequenininho de sushi, só com 6 cadeiras. Isso a gente está falando em 1984. E fez um teste para saber se os pernambucanos gostavam de comer sushi ou de comida japonesa tipo izakaya. Sim. E aí eu lembro desse balcão pequenininho e papai fez um teste nesse balcão e ele tinha um grande amigo aqui em São Paulo, né, chama-se Kiyomi-san, Kiyomi Watanabe, do Sushi Kyo, fica na Tutóia. Sim. Aí ele pediu para Kiyomi-san ensinar para ele como faz a comida japonesa de um nível mais avançado, sushi e tal. E aí veio meu pai e meu irmão mais velho, Taró. Eles vieram para São Paulo para aprender com Kiyomi-san como se faz. Passaram 6 meses aqui em São Paulo. Depois eles voltaram para Recife e aí papai começou a fazer esses experimentos, né? Ele viu que tinha um caminho, acendeu uma luz ali no fim do túnel. Ele disse, bom, então eu vou fazer um restaurante embaixo da minha casa, que é o único imóvel que eu tenho hoje em dia, que é onde é o Quina do Futuro. E aí eu tinha 9 anos, quando o papai começou a fazer essa obra. Cresceu dentro do restaurante. E ele fez a obra. Eu lembro do meu pai mexendo cimento, botando o teto de lambri de madeira, cortando a placa do Quina do Futuro com um tico-tico. Uma placa de compensado, ele pintava muito bem, papai, então ele fez a cara do kabuki, que é essa carinha que está aqui, né? E aí ele pintou, ele fez a instalação elétrica das lâmpadas e tal, para poder fazer a placa do restaurante. Então eu acompanhei toda essa formatação do restaurante embaixo da nossa casa, e o Quina do Futuro inaugurou em 86. E ele era mais ou menos como é hoje já? Ou era só aquela primeira parte entrando à direita? Só tinham 8 mesas. Tá. Só tinham 8 mesas, um balcão com 6 lugares. E a ideia do meu pai na época, tanto é que se você vê a placa do Quina do Futuro, ela tem 3 letras japonesas. Essas 3 letras japonesas querem dizer izakaya. Uma coisa super atual hoje em dia, mas que naquela época, isso há 38 anos atrás, em Recife a gente tinha o primeiro izakaya, que era o Quina do Futuro. E a ideia de botar o nome Quina do Futuro, porque não tem nada a ver com japonês. Eu ia perguntar agora. Porque o nome é taberna japonesa, que é como se fosse uma taberna japonesa, um izakaya, Quina do Futuro. Porque quando o papai foi abrir o restaurante, ele perguntava para os clientes dele que comiam comida japonesa. Mas onde é que você comeu comida japonesa? Porque você gosta e tal. Aí, naquela época, o cara, não, eu comi em Los Angeles, eu comi em Londres, comi não sei onde. Eram pessoas que viajavam. Sim. E aí papai perguntava assim, como é o nome do restaurante que você comeu? Aí o cara ficava, era Takemo, Kotamu, não sei o quê, não lembrava, que era o nome japonês. Aí papai disse, toda vez que eu pergunto o nome do restaurante japonês, ninguém lembra porque é um nome japonês. Aí ele teve essa sacada, ele disse, eu não vou botar um nome japonês no meu restaurante. Eu vou botar um nome que o pessoal saiba onde é. E a Rua do Futuro é muito famosa ali no bairro dos Aflitos. E fica de esquina. Aí ele pegou e disse, eu vou botar Quina do Futuro, porque Quina é uma coisa de 5 também, de 5 estrelas também, de uma coisa de qualidade. Quina está de esquina, Rua do Futuro ali todo mundo conhece. A rua. E ele falou assim, e no futuro todo mundo vai chamar de Quina, e Quina parece japonês. aí ele colocou Taberna Japonesa Quina do Futuro. Foi esse o motivo do porquê colocar o nome do restaurante. Então, no início era só meu pai, no sushi, meu irmão mais velho, Taró, meu irmão do meio, Giró, ele fazia parte do atendimento. Esse meu irmão mora no Japão hoje em dia. E minha mãe no caixa, novamente. Né? Então, e eu tinha 9 anos, então eu queria ajudar, né? Tava na fase ali de ver o restaurante todo montado. Imagina, queria participar, né? Que era um programa familiar no fim, né? Eu lembro da inauguração, né? Da casa. A gente ficou super feliz ali, né? Você pequeno ali, ver aquela coisa toda montando,
né, embaixo da sua casa, né? Sim. No térreo você vê que tem um restaurante, né? Tudo. Então foi uma fase muito bonita nessa época aí. E a gente só tinha um funcionário nessa época. Uma pessoa só trabalhando com a gente, Sim. né? Que era no salão. E depois mais uma pessoa entrou para a cozinha para auxiliar ali meu pai. Só parte fria. Só parte fria e a parte quente também. Ah, já tinha alguma Tinham coisinha quente. algumas coisas quentes. E daí a gente foi, o Quina do Futuro iniciou em 86 e durante os 10 primeiros anos do Quina nós moramos no primeiro andar. Então, assim, durante 10 anos o térreo era o restaurante. Eu lembro que uma vez eu estava em cima da casa com minha mãe, no quarto dela até, a gente estava assistindo novela. Se eu não me engano, o nome da novela era Mandala. Pode ser. E aí, eu lembro que aí subiu um funcionário, ele bateu lá e disse, Dona Tomico, a casa lotou, a senhora vai ter que descer. Aí mamãe reclamou porque estava assistindo a novela na hora, desceu, e isso me marcou, assim, porque eu fiquei olhando assim, caramba, o cara subiu aqui, bateu na porta do quarto da minha mãe aqui. Tá na minha casa, né? Desceu, mamãe desceu, né, pra lá. E foi uma fase muito divertida isso daí. Então a gente cresceu, né, ficamos adolescentes, né, eu, meus irmãos, tudo, dentro desse ambiente de restaurante, né. E até os 15 anos de idade, mais ou menos, eu não tinha a mínima vontade. Então, ambição zero do restaurante. De restaurante, não. Eu queria ser um executivo, ver os caras de terno naquela época, assim, pô, deve ser legal o cara ser executivo, não sei o que, pá. E aí, quando eu fiz 16 anos, em Pernambuco passou por uma crise grande de cólera. Olha só. E daí o restaurante quase quebra novamente. E papai, nessa época, ele viu que o restaurante passou por uma dificuldade muito grande, não tinha cliente. Eu lembro que o restaurante abria e fechava. Nossa, que desespero. E entrava, assim, 1 ou 2 clientes Que na desespero. época. Eu lembro de um cliente. O senhor Adalto, ele é nosso cliente até hoje. Ele ia. Sério? Ele continuou indo? Ele continua. E ele continua até hoje. Que linda história. Né? E o senhor Adalto, ele participou da construção do Quina também. Olha só. Ele trazia algumas coisas para meu pai usar lá. Né? Eu lembro de vários momentos e converso muito com ele hoje em dia também. E naquele momento ali, era um momento muito difícil. Eu lembro que minha mãe me chamou e me disse assim, meu filho, me desculpe, mas não convide um amigo seu para almoçar com você, porque está muito difícil. Nunca saiu da minha mente. Dessa vez que minha mãe falou comigo, eu senti realmente, esse rapaz deve estar difícil mesmo. Né? E aí, meu pai bateu o martelo e disse assim, no próximo ano, eu quero os 3 filhos fora do Brasil. Escolha o lugar para ir. E não estava no melhor momento do restaurante. Mas ele acho botou que na ele cabeça quase desistindo já do Brasil. E aí ele perguntou para o meu irmão mais velho, né? Meu irmão mais velho disse, não, eu vou para Espanha e tal. Aí meu irmão do meio perguntou, meu irmão disse, não, eu vou para o Japão. E eu pensava que eu não ia, porque eu estava 15 para 16 anos, eu disse, ele não vai. Não vai chegar em mim. Aí ele olhou para mim e disse, e você? Eu disse, eu? Eu disse, você. Eu disse, rapaz, Estados Unidos. Né? Sabe, uma coisa interessante, né? Que eu vi meu pai estudando inglês com fita cassete. Olha só. Sozinho, fone de ouvido e repetindo as palavras. Eu via meu pai fazendo isso. E aí, quando ele disse... Aí eu disse, por que o senhor não foi estudar nos Estados Unidos? Eu disse, porque seu avô não deixou. Era a terra do inimigo. Olha só que loucura, né? A guerra, sim, tudo, claro, marinha claro. japonesa. Outra né? época, outro tudo. Aí seu avô não permitiu eu ir. E aí, pegando essa história, eu sempre despertou em mim pequeno a curiosidade de ir um dia. Então, quando meu pai disse assim, você quer ir para onde? Eu disse, não, se é para ir, eu vou para os Estados Unidos, então, fazer intercâmbio lá. Tá bom. Aí, meu pai mandou os 3 filhos para fora e ele dava uma mesada de $100 por mês. $100 por mês lá só dava para comer o lanche do colégio. Claro. Né? E ele disse, se vocês quiserem alguma coisa a mais, comprar um tênis, uma roupa pulos. tal, se vira. Né? E aí eu fui, fiz o high school lá. Quando eu voltei para o Brasil, a última cadeira que eu paguei no colégio, tinha uma cadeira que era educação doméstica. A prova era, você tinha que saber costurar uma peça, montar uma mesa, a francesa,
e saber preparar uma entrada, um prato ou uma sobremesa. Devia voltar isso. E aí, nessa última cadeira que eu fiz, né, eu dei um estalo. Eu disse, poxa, eu gosto tanto disso. Mas nada, assim, pensei, tá bom. E eu gosto tanto disso. Aí depois, quando voltei para casa, que eu morava lá, eu comecei a cozinhar algumas coisas, Os irmãos voltaram também, não? Não, eles ficaram. Aham. E aí, quando eu voltei em 1994 para o Brasil, era até o Plano Real. Sim, já tinha melhorado um pouquinho. Lançou o Plano Real, eu lembro disso, que tinha trocado moeda e tal. Dólar 1 para 1, imagina, tava em outra fase. O Corsa, era um lançamento, aquele Corsa redondinho lá. Aham. Eu lembro disso daí. Assim que eu cheguei, eu vi um Corsa e disse, esse carro é novo, né? E aí era o Plano Real. E daí eu vim para passar 15 dias no Brasil, porque eu tinha ganhado uma bolsa para a Universidade de Dallas, que era no Texas que eu estudava. Eita. E aí eu vim só passar 15 dias. Aí quando eu voltei para o Brasil, que eu cheguei aqui, que teve aquela coisa toda, tava a Copa do Mundo, o Brasil foi campeão. Nos Estados Unidos ainda, né? Eu vi o jogo até, um jogo do Brasil e Holanda, que Branco fez aquele gol de falta. Sim. Eu vi esse jogo lá. E aí, quando voltei, deu um estalo assim, eu disse, rapaz, o que eu gosto é isso aqui. Aí chamei meu pai e minha mãe e disse, eu não vou voltar mais não. Eu quero ficar aqui. Que loucura. Aí você quer ficar aqui por causa de quê? Eu disse, eu quero trabalhar no restaurante. Meu pai, ele já tinha um projeto no Quina do Futuro, que é de esquina ali. Tudo ali ia virar uma galeria. Para parar o restaurante. Ele pensou assim, disse, não, meus filhos já estão fora, cada um já saborou o caçula, vai entrar na faculdade lá fora. Eu vou fazer uma galeria aqui, fazer umas salas, vou alugar e vou viver minha vida. Aí meu pai disse, vai não. Você não vai ficar aqui não. Você vai voltar para lá. Aí eu disse, não vou voltar não, vou ficar aqui mesmo, eu gosto disso aqui, eu quero ficar no restaurante. Aí vai, discussão, briga, não sei o que. Passou uma semana sem falar comigo. Aí minha mãe, né? Foi fazer no meio de campo. Chegou lá um dia, me chamou e disse, olha, restaurante não dá, é final de semana, é doloroso, olha, você é jovem, seus amigos vão começar a sair, namorar, não sei o que, festa, né? Pensa bem, meu filho. Você tem certeza que você quer isso mesmo? Eu quero. Tem certeza, Sabrão, que você quer? Eu quero. Olha, você está com uma bolsa de estudo. Quantos amigos seus têm uma bolsa? Imagina. Nos Estados Unidos, você ganhou uma bolsa, meu filho. Quantos amigos seus você tem? Não tem nenhum, mas eu quero ficar aqui. Enfim, no final de tudo, minha mãe pegou, conversou, disse que queria realmente ficar. Ela subiu, foi lá, falou com meu pai. Depois ela apareceu, ela disse, vai lá, no quarto do seu pai lá, ele está te esperando, ele quer falar com você. Aí cheguei lá, ainda lembro até hoje, meu pai estava com o óculos abaixado assim, ele gostava muito de pescar, ele estava botando uma linha no anzol. Aí eu entrei, posso entrar? Aí ele fez, apontou para o banco e continuou. Aí eu sentei, ele parou, olhou para mim e disse, e aí? Aí eu disse, não, eu vim dizer ao senhor que eu queria ficar aqui, que eu vou trabalhar. Que maravilhoso. Aí ele disse, você quer trabalhar já? Então, disse, quero. Ele disse, então pode se levantar, abre aquela gaveta ali, ó, pode pegar um bibico e um avental de napa tá ali na outra gaveta. Aí o bibico e o avental de napa? Lavar a louça. Aí disse, ele fez, disse, mas eu vou... Avental de napa para lavar prato, né? Aí eu disse, eu vou lavar prato? Aí ele disse, só tem essa vaga. Eu não tenho outra vaga, só tem essa vaga para lavar prato. Papai maravilhoso. Aí eu olhei para ele e disse, então, muito obrigado, então não quero não. O senhor manda seu filho estudar fora, tal, me esforcei, ganhei uma bolsa, fiz tudo. Chego aqui, quero trabalhar com o senhor aqui e tal, ajudar a família. O senhor manda lavar prato? Aí ele olhou para mim e fez, só tem essa vaga. Quer? Eu disse, não, quero não, obrigado. Ele disse, então, pode ir. Pode ir. Aí eu me levantei, né, puto. Aí saí, passou uns 2 dias, o prazo, né, para voltar. Sim. Naquela época, passagem comprar tudo. Imagina. Rapaz, eu acho que eu vou aceitar. Pegar o bibi comigo. Não era voltar, não. Eu acho que eu vou aceitar. Eu voltei lá no quarto dele. Posso falar com o senhor? Ele, pode. Eu vou aceitar. Ele parou, ficou olhando pra minha cara assim, ó. Eu disse, você vai aceitar, Sabrão? Eu disse, vou aceitar. Aí ele, então pode se levantar, pegar o bibi, que é o avental de napa. Aí fui, peguei, botei. Aí ele desceu comigo, tinha um cara na pia. Disse, a partir de hoje você vai ser auxiliar de cozinha
Saburó vai entrar no seu lugar aí. Tá bom. Aí fiquei. Aí eu pensei, né? Você vai me deixar uma semana Uma aqui semaninha, depois? coisa pouca. 4 meses. Já rezando pra aparecer outro, né? 4 meses e nada, aquela coisa. Aí eu disse, rapaz, aí uma vez o cara, lembro, um cozinheiro lá, ele queimou a panela por querer, um panelão, Sim. e botou na minha frente lá, sorrindo, lava aí. Aí eu botei, aí subi, reclamei com meu pai, disse, ó, Nivaldo, o nome do cara, eu ainda lembro o nome do cara. Esse Nivaldo queimou uma panela por querer, botou lá pra eu lavar, ainda ficou tirando onda comigo, não sei o que, tal, isso é um absurdo, não sei o que, papapá. Aí meu pai olhou pra mim e fez assim, você é quem aqui? Aqui no restaurante, quem você é? Eu disse, eu sou seu filho. Ele disse, não, na cozinha, você é quem? Você é quem na cozinha? Eu disse, eu sou o cara que lava prato, sou o pia. Então, vai lá. Aí ele fez, e Nivaldo é quem? Esse Nivaldo é o cozinheiro-chefe. Pois é. Então vai, desce, lava a panela, que ele é seu chefe lá. Você é o pia. Aí eu, tá bom, né? Virei, quando eu fui sair do quarto do meu pai disse assim, deixa eu te dar uma dica. Toda vez que ele fizer isso, lava essa panela da melhor forma possível, deixa ela brilhando e coloca lá e não fala nada. Coloca lá na frente de todo mundo. Agora faça isso com tudo que eles lhe derem. Faça isso da melhor forma. Você vai começar a ser respeitado. Tá, aí fui. Deixou Eles fizeram brilhando. algumas vezes ainda. Mas eu deixava tudo brilhando. E tudo super organizado. Aí começaram a não queimar mais panela. Não tinha mais graça, né? E aí, depois disso, meu pai um dia me chamou e disse assim, eu vou te tirar da cozinha e vou te colocar como auxiliar de cozinha. Ou da pia, e vou te colocar como auxiliar de cozinha. Sabe por que eu te deixei lá, Saburo? Para me dar uma lição, porque eu não fui para os Estados Unidos, não sei o que e tal. Eu disse, não, você não quer ser cozinheiro? Cozinheiro tem que ser rápido, tem que ser organizado e tem que ser higiênico. Hoje em dia você já é. Você consegue organizar uma pia de um restaurante japonês. Porque o papai disse assim, pia de restaurante japonês é completamente diferente de todos os outros. Aqui você tem um barquinho, um pratinho quadrado, retângulo, redondo, vários tipos. Sim. Então não é só o prato redondo que você coloca para escorrer. Você tem que ser muito organizado na pia, as molheiras e tudo. Então você conseguiu, isso é um primeiro passo para ser cozinheiro. Aí depois me colocou para ser auxiliar de cozinha. Eu fui auxiliar de cozinha quente. Depois ele me viu, um cliente entrando e o cliente falou, boa tarde. Aí eu olhei para baixo e respondi bem baixinho, boa tarde. Aí nessa hora meu pai me chamou e disse assim, eu vou te tirar da cozinha. Eu vou te colocar como comins. Aí eu disse, no salão? Aí ele fez, porque você é muito envergonhado. Tem que aprender a falar. Tem que aprender a cumprimentar o cliente. Um cliente passou, você olhou para baixo e falou bem baixinho. E aí eu fui comins, do Quina do Futuro. Depois eu fui garçom. Aí garçom fui 1 ano. Uhum. E foi um grande aprendizado. Muito, muito grande aprendizado. Saber como o cliente gosta de ser servido, ele reclama da altura da mesa, se o ar-condicionado bate, se o prato que vem com a chapa quente do teppanyaki, né? E as mulheres todas reclamavam, porque ficava com cheiro na roupa, no cabelo, não sei o que, tal. Então, todos esses detalhes, assim, a gente foi vendo como garçom. Sim, né? Ele estava te dando a vivência Isso. enorme. E assim, muitas histórias e erros. Uma história que eu pisei no pé do cliente, o cara era um cara do interior, um cara grosso da porra. E aí o cara me deu um esporro no meio de todo mundo lá, não sei o que lá. Pô, não tá vendo meu pé não? Tá cego, pô, não sei o que tal. E eu, desculpa. Fiquei me tremendo todo na época. E aí depois de ser garçom, aí meu tio Masayoshi abriu o Sushioshi na Zona Sul. Né? Aí meu pai pegou e disse assim, vamos lá, que você vai ajudar seu tio. Você não quer ser auxiliar? Então, vou te levar lá. Aí no outro dia fomos lá, né? Conversamos com meu tio e meu pai disse assim, a partir de amanhã, Saburó vai vir para cá todo dia de manhã. Não precisa pagar nada para ele. Na época eu recebi um salário no restaurante, era R$320. Na época, eu lembro do valor. E aí meu pai dizia assim, não precisa pagar nada para ele, só dá o almoço. Aí meu tio, então tá bom, Saburó. Bom negócio, ótimo, né? Então só o almoço. E eu lá calado, né? Aí quando a gente entrou no carro, foi voltar para o restaurante, aí eu olhei pro meu pai e disse, sim, aí não vou ganhar nada. Só o almoço. Só o almoço mesmo.
Aí ele fez, não, você deveria pagar seu tio, porque ele vai lhe ensinar. Mas eu vou pagar o seu salário. É só para o seu tio não ter esse gasto com você. Mas eu pago o seu salário e você fica vindo para cá. Eu disse, tá bom. Aí todo dia eu ia para o restaurante do meu tio, o Sushi Yoshi, e aí meu tio me ensinou a cortar os legumes, tratar carne de frango, boi, mas nada de sushi. Não encostava em peixe nenhum. Zero. Aí depois ele pegou e disse, quer aprender a cortar peixe? Eu disse, quero. Aí ele fez, vou te ensinar uma vez só, viu, Saburão? Vou te ensinar a molar a faca. Ele falava assim, eu só vou ensinar uma vez, então presta atenção. E aí ele pegou uma faca, e a faca dele, né, molou, pegou um papel, cortou. Lindo. Né, aí pá, pegou um peixe pequenininho, abriu, tirou o filé, viu? Vi. Aí ele agora, aí pegou uma faca, jurou, era uma faca horrível, Uma espátula. toda enferrujada, tava comida assim no meio. Aí ele pegou, disse, toma, Afia aí. vai consertar a faca, já te ensinei. Aí eu fiquei tentando consertar a faca. Eu juro, ficou carne viva. Porque Imagina. eu passava o dedo na pedra sem saber. Sim. E aí, no outro dia, eu cheguei com esses dedos tudo enfaixado aqui. Aí meu tio ria. kkk. Eu vi que você passava o dedo na pedra. Eu disse, porque o senhor não avisou? Se você nem aprender... Nunca vai mais esquecer, né? Aí ele ria, tal. Aí, e o que ele fez nessa... Pronto. E aí, quando a gente começou a cortar peixe, meu tio dizia, Saburó, cada peixe tem a sua anatomia. Se você sabe abrir peixe pequeno, quando você pegar um maior, você vai saber trabalhar nele muito melhor. E aí ele começou a me ensinar a anatomia de cada peixe. Foi meu tio Marcelo que começou a me ensinar isso daí. E aí ele me ensinava bem direitinho como era, tal. Aí ele disse, quando não sabe, cozinha o pedaço do peixe. As cozinhas, disse, porque você olha peixe, fotografa, né, na mente, aquele pedaço, e depois você cozinha na água, depois você tira toda a carne. E aí você vai ver a estrutura da anatomia do peixe, todinho dos ossos, da espinha. Sim. Aí você entende por que sua faca trava quando você coloca por aqui. Que demais, aí hein? ele me ensinou isso. Então eu fiz isso muitas vezes, né? Até com os atuns também, tinha partes que eu não entendia. Como é que... E aí você entende que tem osso que dá uma curva, tal. Aí disse, então aqui, você entra aqui, puxa para cá, tal. E aí eu aprendi assim, dessa maneira. E aí trabalhei com meu tio alguns meses, até um dia que ele teve uma encomenda grande, e aí ele disse, Saburó, eu vou te ensinar a fazer um tekamaki. Sim. Aí eu disse, opa, agora... Né, Minha chance. Eu pensei assim, eu disse, eu quero aprender a fazer sushi, porque eu quero voltar para trabalhar no Kirando Futuro, como sushi man, né? E eu quero ir lá fazer as coisas. Meu pai lá, os auxiliares do meu pai estão lá, e os caras ficam zoando comigo. Eu vou voltar já sabendo fazer sushi. Aí eu disse, pronto, agora vai começar. Aí ele pegou e disse, bota alga, bota o arroz, aí ficou explicando o que era o tekamaki, não sei o quê, porque o nome teca, papapá. E aí ele me ensinou, faz assim. Aí eu fiz, arroz, botei, fiz, tal, meu primeiro sushi, né? Aí ele, é isso aí, vai. Aí eu fui fazendo. Aí eu disse, agora vou, né, depois de tanto tempo, vou aprender. Isso já tinha passado, acho que uns 2 anos e pouco no processo todo, de lavar prato até... Aí quando terminou, a gente almoçava à tarde, umas 3 e pouca da tarde, 4 horas. Almoçando, aí todo dia meu tio dizia assim, amanhã você vem de tal hora, porque eu vou comprar peixe no mercado, amanhã você vem de tal hora, porque a gente vai fazer isso. Então, aí eu disse, amanhã eu venho de que horas? Já estava empolgadíssimo, né? Uhum. Aí meu tio olhou para minha cara assim, aí começou a rir assim, aí fez, amanhã você não vai vir mais para cá, não, acabou o seu estágio. Mas como é que é? Agora que tá ficando bom? Eu disse, não entendi. Aí ele riu, aí fez assim, seu pai pediu para ensinar você até aqui. Maravilhoso. Daqui por diante é com ele. É com ele. E seu pai disse, não ensina sushi porque quem vai ensinar o sushi sou eu. Aí se eu lhe ensinei então quer dizer que seu estágio acabou. Quando eu lhe ensinei hoje, seu estágio acabou. Você não pode vir mais para cá. Aí eu disse, não, pelo amor de Deus, uma semana só, não diz a ele que me ensinou, eu fico aqui aprendendo mais coisas e tal, que eu quero voltar a aprender. Não, amanhã você não vem mais. Aí, começava a rir. Aí eu disse, pelo amor de Deus, ficava, não, amanhã, aí, aí seu estágio acabou. E aí, no outro dia, quando eu fui para o restaurante, aí meu pai, né, me chamou, aí disse assim, você vai ser caixa.
Nossa, que banho de água fria. Para poder aprender a trabalhar com os números do restaurante, saber fazer o cálculo do relógio de ponto e fazer a planilha. E daí eu fui caixa do restaurante, quase um ano. Fui entregador de delivery na época, com a Santana Quantum no meu pai. E meu pai dizia que era para eu ir. Eu dizia, não, vamos contratar, Shining Box está entregando com moto, não sei o quê, vamos contratar um motoqueiro, manda entregar, tá na maior moda isso aí, não sei o quê. Aí meu pai disse, não, quem vai entregar é você. Como é que você vai saber que o motoqueiro, o entregador passa? Que ele passa. Como é que você vai saber se o cara tá te enrolando? Você vai entregar. E outra coisa, você vai entregar de kimono. Porque nós somos um restaurante japonês. Eu chegava na casa do cliente, naquela época você podia subir no prédio. Eu chegava de kimono, hatimaki na cabeça. Até eu fui na casa de uma vez o cara, Marcial Mello, um cantor famoso lá de forró, e eu fui entregar na casa dele, ele estava fazendo um ensaio. E ele abriu a porta. Uhum. Aí quando ele abriu a porta, ele olhou para mim e disse, mas rapaz, que entrega... Rapaz, entrega mais boa, né? real que tem de comer japonesa, bicho. Aí chamou o pessoal, vem ver. Todo mundo veio lá. Boa noite. Entreguei. E aí depois disso é que meu pai me chamou para ser auxiliar dele. Então depois, quando eu fui auxiliar do meu pai, eu trabalhei 2 anos e meio, todos os dias, almoço e jantar. Isso a gente está falando o quê? 98 já? Isso já era para 97. Foi quando eu saí da universidade. Eu fiz 2 anos e meio na Católica, economia. E aí eu tranquei, nunca mais voltei. E aí comecei a trabalhar com meu pai, almoço e jantar todos os dias, todo dia. E aí o treinamento era... Tinham vários pontos de treinamento. Era mola a faca, era fazer os cortes corretamente, era não deixar a tábua dele suja. O tempo todo, né? As tábuas naquela época era de pinhão amarelo, de madeira, então terminava o expediente, eu tinha que lavar com sal, passava tal, enxugava, botava para levar sol no outro dia, não sei o quê, não podia ser sol direto. Então, assim, meu pai era muito rígido com isso, ó. Quando ele chegasse, tinha que estar tudo pronto, o pano já úmido do lado, não sei o quê, a faca dele no lugar. E aí, quando eu comecei a fazer sushi, aí ele vem com a história do... Você tem que fazer o nigiri sushi e tem o tamanho do nigiri na sua mão. Essa história é maravilhosa, por favor. Essa daqui... Aí ele chegou um dia, papai trabalhava muito com ferramentas, né? Ele fez a obra do restaurante todo, então ele tinha todos os equipamentos. Aí de repente ele faz assim, ó, tem um negócio para te dar. Assim, o que é? Aí ele, rapaz, bota a mão aí. Meu pai era bem gaiato, assim, né? Aí eu ficava com medo, assim, o que é que tem aí? Aí ele, vai, rapaz, bota a mão aqui. Eu botei, né? Ele, soltou um pedaço de madeira redondinho. É isso aqui. Ele fez, você vai ficar assim, ó. Na hora de dormir, acordar, vai ficar assim, ó, com isso na mão. Eu disse, o que é isso aqui? Ele fez, seu nigiri sushi. Né? Eu disse, como assim, seu nigiri sushi? Você vai acostumar sua mão a fechar do tamanho que você quer. Então, toda vez que você pegar o arroz aqui, ó, ele já vai te dar o molde certinho. Loucura. Essa história é maravilhosa. Então, eu fiquei com isso muito tempo, na mão, ali e tal, e ficava, e não é que funciona mesmo. Meu pai fazia assim com a mão, ó, ele pegava assim, aí ele pegava a balança, ele fazia assim, acertava. Ele fazia assim, ó, 25 gramas, aí jogava na balança, pum, 25, aí ele pegava 25, pum, 25, pum. Maravilhoso. Então, aí eu vi aquilo dali, eu disse, rapaz, é isso mesmo. Aí ele fez, Saburo, a sua mão é um pouquinho maior do que a minha. Aí ele disse, seu bolinho vai dar 30 gramas. Por aí. Não acredito. Aí eu fiz tal, 30 gramas. Ai, que maravilhoso. Aí, esse ponto de treinamento, né, ele fazia com perfeição, assim, coisa de japonês. Uma disciplina mesmo. Ficava ali repetindo, até você acertar. Aí ele olhava o corte, aí disse, pode melhorar isso. Aí, pode melhorar. Está cortando com a fibra errada, tá assim. Então ele ia... Durante 2 anos e meio eu tive um intensivo junto com meu pai, todos os dias. E naquela época meus amigos todos estavam ganhando carro, não sei o que, saindo, farra, não existia celular. Aconteceu tudo que a mamãe falou, né? Tudo. Final de semana, meus amigos indo para farra. Era o telefone fixo do restaurante, né? Então, às vezes eu estava lá trabalhando, era uma sexta-feira assim, aí quando estava lá pelas 10 e pouca da noite, o telefone do restaurante tocava, né?
a pessoa lá do caixa atendia, aí olhava para mim, eu estava no balcão e disse, bro, telefone para você. Eu disse, para mim? Aí eu disse, isso deve ser meus amigos. Aí eu, né, todo sério lá, né? Aí cheio de cliente no balcão, aí eu atendia, né? Alô, a gritaria do outro lado, vem pra cá! Aí eu tô trabalhando, vou poder ir agora não. Aí os meus amigos tudo gritando do outro lado, eu disse, meu Deus do céu, aí voltava, fazia sushi, não sei o que e tal. Mas naquela época, eu não tinha essa vontade de querer ir pra farra. Eu queria aprender, né? Eu queria muito aprender, eu queria ser o sushi man do restaurante, porque era o que eu gostava. E quando você faz uma coisa que você gosta, você não cansa. É muito mais difícil de cansar, né? Então, durante esses 2 anos e meio, eu trabalhei almoço e jantar todo dia. Todo dia eu abria a casa e fechava a casa. Todo dia eu abria a casa e fechava a casa. O meu alarme, no intervalo do almoço, era um timer de cozinha. Eu botava 40 minutos, deitava na minha cama, que a gente morava no primeiro andar. Com 40 minutos ele tocava, eu tomava um banho e descia já para fazer o pré-preparo para a noite, para o jantar, né? Então, durante todo esse período aí dos 2 anos e meio, eu aprendi muita coisa. E o senhor aí começou em 98 por aí com o papai, já no balcão, e foi isso. até 2001, né? Eu fui trabalhando com ele direto, né? Em 2001, ele me colocou como chefe da cozinha, da cozinha quente e sushi, né? Então, eu assumi a cozinha em 2001. Dezembro de 2001, meu pai faleceu de câncer. Louco, parecia que ele estava preparando já o... São coisas que você não explica, né? Parecia que era um aprendizado ali, né? Em 2001 ele recebeu, quase na metade de 2001 ele recebeu o diagnóstico que estava com câncer e o médico só tinha dado a ele 6 meses. No dia até eu lembro, estava eu, meu pai e minha mãe lá, e aí o médico perguntou se queria falar sozinho e tal. Ele disse, não, pode falar aqui, tá eu, né? Meus irmãos moravam fora. E aí eu lembro claramente o médico dizendo, assim, olhou assim para ele e disse assim, talvez 6 meses. Exato. Né? Aí eu não entendi na hora, eu disse, mas são 6 meses de tratamento? Aí o médico disse, não, a expectativa do seu pai é de 6 meses. Que loucura. Talvez 7. Que loucura. Né? Aquilo dali me causou um impacto tão grande, porque eu trabalhava com meu pai todo dia, almoço, jantar, tudo, né? Eu fiquei... Você não consegue processar isso rapidamente assim. Disse, como assim, né? Como é isso aí? Ninguém tinha passado por câncer na família antes, nem nada. E aí aquilo dali me impactou muito. Caramba. Aí fomos para casa e depois meu pai, sabendo do diagnóstico, ele disse, vamos sair do balcão. A partir de agora eu vou te ensinar a parte administrativa. Todo dia, durante 3 meses, ele ficou me ensinando tudo a parte administrativa. Como calcular preço. Naquela época a gente ainda tinha uma inflaçãozinha, corria e tal. A negociação com o fornecedor. Como fazer a folha de pagamento numa planilha de papel. Imagina. Que não tinha nada informatizado. Excel, não tinha nada, né? O relógio era de corda, batia naquele cartão, você calculava a quantidade de minutos, transformava em hora, não sei o que, adicional noturno, aquela coisa toda. Então, papai passou 3 meses só me ensinando a parte administrativa do restaurante. As notas fiscais na época era nota de talão, carbono no meio e tal. Me falou todo mundo que estava devendo a ele. Ele me disse, não devo nada a ninguém. Tá tudo Quem certo. me deve está aqui. A caderneta estava lá. Me entregou uma lista na época. Dessa lista, depois que meu pai faleceu, ninguém pagou. Que maravilha, hein? Bah, conversei com cada um e depois que meu pai foi embora, ninguém pagou. Então, quando meu pai faleceu, eu aprendi uma coisa, assim, que se você mistura as coisas, amizade com dinheiro, e não tem nada documentado mesmo, não valia, naquela época ali, não valia de nada. Né? Meu pai faleceu, as dívidas que o pessoal tinha com ele foram embora também. E dali para frente, chefão, qual foi o principal desafio, assim? No início, eu estava com 22 para 23 anos de idade. E aí, antes de meu pai falecer, ele me escolheu para que eu fosse a pessoa que tocasse o negócio da família, que era o Quina do Futuro. O restaurante era da família. E aí eu, obviamente, aceitei, né? E meus irmãos também aceitaram a decisão. E eu comecei a tocar o restaurante. Parênteses aqui na história, eles seguiram trabalhando alguma coisa com gastronomia ou não? Meu irmão mais velho, ele sempre trabalhou na área. Ele trabalhava na Espanha. Sim. Né? Agora, meu irmão do meio, nunca.
Nunca quis, na realidade. Meu irmão do meio sempre foi da parte de eletrônica. Ele trabalha hoje em dia numa companhia de chips e de placas eletrônicas Que e demais, tudo. que legal. Né? E ele segue no em Japão? Shimane, segue no Japão, mora no Japão, Giró. E meu irmão mais velho trabalhou na Espanha, depois voltou para o Brasil, passou uma temporada em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, e depois veio para Recife. Né? E aí, hoje ele tem a mercearia oriental em Recife, chama Wasabi, né? E fornece para vários restaurantes orientais e também vende no varejo. Legal. Né? E aí, quando aconteceu do meu pai falecer, eu acho que do final de 2001, que ele faleceu em dezembro de 2001, até 2003, eu fiquei só montando a parte administrativa do restaurante. Só mais administrando o restaurante. Mas eu não estava feliz ali com isso tudo, tal. Eu gostava mesmo de ir para a cozinha e tudo. Então, eu disse, eu nunca vou conseguir voltar para a cozinha se eu não tiver uma equipe boa administrativa. Então, durante esse tempo, eu montei uma equipe para segurar administrativa. Né? Nesse meio termo aí entrou Márcia. Márcia é o meu braço direito lá, que é a minha gerente geral. Trabalha comigo desde essa época. Até hoje. Até hoje. É o braço firme ali do negócio e todos os gerentes das outras casas se reportam diretamente para ela, tudo. E aí, naquele momento ali, o que era difícil era você trabalhar num ambiente que sempre era seu pai que estava com você. Então, tudo que você olhava, o teto, não sei o que tal, tudo lembrava ele. Era tudo. O jeito que o papai gostava. Era assim, tudo estava ali, né? Então, pai, a lembrança era muito forte. Então, e a casa seguia em cima ainda, chefe? A casa, logo depois que o papai faleceu, a gente mudou. Tá. Né? Então, tudo virou restaurante. Em cima virou escritório, onde era o quarto dele virou um escritório e tal. E aí, nesse momento aí, eu disse, eu quero voltar para a cozinha. E aí eu voltei para a cozinha em 2003. Em 2004, a gente entrou para uma associação que chamava Associação do Prato da Boa Lembrança. Sim, maravilhoso. Tinha louça, tal, o Dânio Braga, que criou lá em Petrópolis. E aí eu via essa associação, disse, eu queria tanto fazer parte disso daí. Na época eu mandei uma requisição lá. E aí fui aceito em 2003. Em 2004, Paulo Martins, de Belém do Pará, maravilhoso, me fez um convite para que eu fosse dar uma aula em Belém. Eu nunca tinha dado uma aula, nem nunca tinha saído de Pernambuco para dar aula de gastronomia. Já começa por aí. Fiquei muito nervoso, né? Quando eu recebi esse convite, eu disse, meu Deus do céu, o cara me convidou para... Paulo gigantesco, né? E aí aquela coisa, Belém do Pará, ninguém sabia o que tinha lá, né? Naquela época, assim, em termos de gastronomia, ainda era o início dos conhecimentos, assim. Tudo de gastronomia era assim, era gula, era, né? Paladar, gula e prazeres. Prazeres da Mesa começou em 2004. Começou, eu ia falar, o prazeres começando ainda. Começando. Tanto é que quando eu fui, dessa vez, para Belém, eu conheci Ricardo Castilho lá. Que demais. E quando ele falou, eu sou da Prazeres da Mesa, eu disse, da onde? Eu não conhecia a revista. Em São Paulo já era super conhecido, mas... porque eu conhecia naquela época a gula. Sim. Né? E aí, quando eu vi, né, vai ter aqui os chefes que vão dar aula, não sei o que tal, aí eu peguei, né, a programação, quando eu olhei assim o nome, assim, meu Deus, Flávia Quaresma, eu só via Flavinha no GNT, na TV, não sei o que tal, na revista, né? Aí eu disse, pô, Flávia Quaresma, Celso Freire, caramba, só os caras aqui, eu fiquei nervoso, né? Eu disse, vou dar aula no mesmo lugar que essa turma vai dar. E quando eu fui dar aula, todos eles estavam sentados na primeira fila. Que maravilhoso. Mas gelei na hora, aí falei, eu disse, vou fazer o seguinte, eu vou fingir que eu estou no balcão de sushi, conversando com meus clientes e explicando para ele alguma coisa. Uhum. Então, eu tive esse pensamento na hora, né? Porque quando você trabalha como sushi man, o cliente senta exatamente a 2 metros na sua frente, né? Aí eu encarnei isso daí, eu disse, não, vou dar aula aqui. Foi a minha primeira aula, foi em 2004, lá com Paulo Martins. E aí foi meu primeiro contato. Conheci o Alex em 2004, lá no evento também. E depois eu fui durante 8 anos seguidos, de 2004 até 2012, eu fui para todos os festivais de Ver-o-Peso. Me apaixonei por aquela legal região. Demais mesmo. Até hoje tem influência dentro da minha cozinha japonesa, mas influência assim... Próxima pergunta é justamente essa. Como tratar tradição e inovação dentro dessa cozinha do Quina e de todos os outros, vamos? Pois é.
É, tem uma questão que é o seguinte, a cozinha japonesa ela é muito tradicional, né? E você tem que ter muito cuidado como fazer a inserção, como inserir, né? Então, sempre eu procurei assim de você saber primeiro o que você está fazendo. Primeiro você tem que aprender o básico que você está Claro. fazendo ali na cozinha japonesa. E para você aprender o básico da cozinha japonesa é um caminho enorme. Assim, tudo não é muito fácil. Tudo tem uma explicação, por que isso, por que Se é que coloca isso. vocês Não. fazem parecer fácil, eu vejo o senhor limpando o peixe, parece fácil, esse é o negócio. E aí você vai pesquisando. Então, quando você tem eu acho que o bacana de você cozinhar com outros cozinheiros também é que você começa a entender outras técnicas, né? E a riqueza do Brasil é enorme. Nossa, Né? A gente pegou esse movimento todo da Amazônia começando ali. O Alex foi o nosso embaixador ali de sair, de levar o Paulo Martins, né? Pegando a cozinha paraense ali, levando para o mundo todo, tal, né? Tucupi, na época ninguém sabia o que era, ó, né? açaí começando. O açaí imagina. ali, a gente vê na chegada do açaí nos botes, naquela, né? Até hoje tem gente aqui em São Paulo que não provou açaí de verdade, tá? Né? Então, o quê? Só tem adoçado e com guaraná, pronto. Nunca provaram açaí, é outra coisa. E- Gordura, tudo, é Isso, incrível. E no Ver o Peso, eu lembro que eu provei açaí, numa tigela assim que era de alumínio. Era açaí, a Peixe. farinha em cima e um peixe frito, um pirarucu salgado frito. E o açaí não era Aquilo é uma doce, loucura. né? Aquilo é uma loucura. Né? Aquele ali foi impactante para mim, e os sabores, os cheiros e tudo. Quente, frio e textura, e crocante da farinha. E... O tacacá, né? Naquela época dali, o tacacá, ele teve uma coisa muito interessante. Quando eu provei o tacacá e vi né, parece tomando tacacá no meio da tarde ali, isso aqui parece o misoshiro. Que parece Total. o jambu, parece o wakame, tem um camarão ali no fundo, aquele gosto ali, genial. a cor e tal. Aí me bateu, desde o primeiro dia que eu provei aquilo dali, eu disse, isso aqui é misoshiro, assim, parece um misoshiro que é uma coisa tradicional do Japão, então todo dia e tal. Bacana, aí começou a ter uma ligação, assim, sabe, e aí, como todos os anos eu ia, e o Paulo me incentivava muito faz uma coisa japonesa utilizando um produto daqui. Sim, Vai, sim. Saburo, começa a Esse é pensar. o esquema. Aí, não, então vamos fazer um tempurá, misturar o aviú, que é seco, na massa tempurá e fazer com aviú, não sei o quê. Vamos fazer um tsukemono de jambu, vamos... E aí começou as ideias, né? Vamos fazer um dashi com tucupi, que eu uso até hoje, Que demais. né? Então, essa influência de como inserir sem ser desrespeitoso com a cozinha japonesa, né? Então, eu comecei a tentar inserir pouco a pouco. Eu sou de Recife, então tem a questão da carne de sol. No Japão faz o shiozuke, que é o peixe seco com sal, eles drenam, né? Então eu disse, então eu posso fazer tipo um shiozuke, mas aí eu coloco o nome de atum de sol. Sim. Né? Você aplica uma Claro. técnica tal que é lá nordestina e você consegue aplicar e servir sem ser agressivo com a cultura japonesa. Não, e respeitando muito as duas, né? Inclusive com a brasileira também, pra Isso. falar, porra, não chutei o balde aqui e fiz qualquer coisa, né? Que isso é super legal. É isso mesmo. E hoje, depois de tantos anos de carreira, de restaurante, como é que se inspira ainda? Eu já perguntei isso por Instagram um dia. Tava numa crise desesperada, eu lembro direitinho, eu mandei e falei, chefão, já pensou em desistir, cara? Porque hoje tá brabo. Eu acho que hoje em dia tudo é muito dinâmico, né? Então, às vezes, você vai seguindo, né, a sua vocação mesmo. Você está ali no dia a dia. O que é que te faz, né, acordar todo dia, né? O que é que te faz acordar bem? Né, eu acordei, eu quero fazer isso, vou me levantar, vou tentar fazer isso. E às vezes, sabe aquela coisa, você pode melhorar. Não precisa você fazer um novo. Sim. Mas às vezes você pode olhar para um lugar e dizer assim, aquele processo que eu fiz ali, aquilo ali eu fiz há uns 5 anos já, eu acho que dá para melhorar isso aqui. E aí ele se torna um novo projeto. E aí você vai e consegue, porque hoje você tem muito mais técnica, hoje você tem muito mais equipamento, né? E hoje você tem um acesso à informação no mundo inteiro a 30 segundos do seu dedo ali. Então, você começa a tentar olhar ao redor. Não é longe.
Porque longe fica muito distante. Aí, às vezes, você Desiste no meio do desiste. caminho. Então, eu sempre falei muito isso também. Eu disse, os meus sonhos nunca foram grandiosos. Sempre foram mais curtos. Os meus sonhos foram mais próximos, assim. Primeiro, eu queria ser sushi man. Sim. Aí eu fui, trabalhei sushi man. Agora eu queria ser... eu queria trabalhar bem com peixe. Aí comecei a estudar atum. Né? O Zé Renato começou a trazer atum de primeira linha para Recife. E aí, quando eu conheci o atum tipo exportação que tinha em Recife, mas eu não sabia, aí eu disse, tá, agora eu peguei uma coisa que eu vou estudar. E isso já fazem 13 anos. E faz com maestria. Eu já vi o senhor limpar alguns atuns e é um negócio absurdo. Eu lembro até hoje Quando do nós colar. cozinhamos em 2004, eu trouxe atum. 2014. 2014, O senhor trouxe? eu Limpou trouxe no Dalva. atum, porque o Alex me ligou. Foi isso mesmo. Pô. O Alex me ligou e aí ele fez, me explica, de onde é que tá vindo esse atum que você Eu tá? lembro exatamente disso. E aí eu disse, não, tá vindo daqui. É daqui. Ele disse, daqui? Mas como? É exportação, não sei o que. Eu disse, não, mas é exportado. Ele não é uma... Sim, ele não sai para daqui. Aí ele fez, pô, interessante, não sei o que. Vai fazer o quê? Eu não sei qual era a data aquilo lá, não sei se era setembro o que era. Vai fazer em que tal data? Eu disse, não tenho nada marcado. Ele fez, então vem cozinhar aqui no Dom, que eu estou trazendo um japonês, não sei o que tal. Só. E aí você traz o atum do jeito que você quer preparar. E aí a gente mostrou o atum de sol naquela época, foi super legal, torresmo, super tudo. legal, super legal. Né? A gente está falando 10 anos atrás. Eu então, lembro que logo depois, em 2015, eu fui para lá e eu comi o colar com... O senhor fez na churrasqueira o colar. A minha reserva não era para, sei lá, sexta-feira a minha reserva. O senhor ligou na quarta-feira e falou assim, Catarina, aconteceu um cruzamento de atum que acontece uma vez a cada 1 milhão de vezes. Vem hoje que está fresquíssimo. E aí o Joca ainda levou uma farofa maravilhosa. Joca Pontes é outro que eu tenho que trazer aqui, mas não pelo que ele faz lá. Ele tem uma marca rúcula aqui. sim. Eu sou fascinado pela salada daquele safado. Aquilo ali de verdade, é a maravilha na terra, tá? O Joca é meu amigo e irmão, e assim, me consulto com ele várias vezes. Demais, eu adoro ele, adoro ele. Inclusive foi ele quem colocou o nome do sarapatel de atum de Sarapatum. Sarapatum. Ele estava comigo no dia, ele provou, e aí quando ele provou, ele mesmo disse, isso aqui não é um sarapatel de atum, Samuel, isso é um sarapatum. E aí ficou até hoje. Maravilhoso. Chefão, falando de restaurante, falando disso, muita gente nova vendo a gente, que está começando agora na profissão, que até os mais velhos de guerra já que estão assistindo, qual a principal qualidade que o senhor olha em alguém para a cozinha ou para o salão quando vai contratar? Hoje? Porque mudou muito. Mudou bastante. Olha, primeiro, vou voltar lá para o início, né? Primeiro a pessoa tem que querer trabalhar nessa área. Antigamente era assim, era uma necessidade. Quando não tinha opção. Né? Não tinha opção, nem tinha opção na construção civil, porque o nosso setor, ele era um setor que ele contratava muito, ele absorvia muito uma mão de obra que nem a construção civil absorvia na época. Mas hoje mudou tudo. Né? Então, hoje em dia, primeiro, a pessoa tem que realmente querer. Né? Eu quero aprender, eu gosto de trabalhar com cozinha, não, ajudar minha mãe, minha tia, não sei o que e tal. Normalmente, para quem trabalha com cozinha japonesa, sabe disso. A gente trabalha com cozinha japonesa no Brasil. Então, normalmente as pessoas não têm experiência. Eu até prefiro que não tenha. Sim. Né? Vamos forjar do zero. Porque aí vamos trabalhar desde o início, vamos explicar o que é. Porque você está contratando, se eu tivesse uma pizzaria, eu tenho certeza que ele sabia o que é uma pizza calabresa, ketchup, maionese, não sei o que tal. Ele sabe. Né? Mas para a cozinha japonesa é diferente. E dá 2 peixes, fala qual o carapau, qual o robalo, qual é a corvina. E os nomes japoneses também, todos. Tudo, né? imagina. E aí você primeiro, né, conversa com a pessoa para saber quais os interesses dela. Né? Se ela tem vontade de aprender, né? Primeiro tem que sair da pessoa. Né?
eu sempre digo assim, não adianta de nada você pegar um aluno e colocar no melhor colégio do mundo, com o melhor professor, com os melhores lápis, caneta, tudo do melhor do mundo, se ele não quiser aprender. Ele não vai aprender nada. É o famoso estagiário que chega com uma case de faca que começa a desenrolar aqui e acaba lá em Recife, no primeiro dia. É isso aí, é isso aí. E aí, saindo da pessoa, não, eu queria aprender, eu queria, né? E aí você percebe aquilo dali, você vai dando as opções, as oportunidades, né? Salão, para a cozinha japonesa, também não é fácil, né? O salão, normalmente, as pessoas que a gente trabalha hoje em dia, elas vieram de dentro do restaurante, né? Vieram como caixa. Sim. E daí começaram a se enturmar, olhar como eram os pratos e tudo, e aí pediam uma oportunidade. Eu queria ir para o salão. E daí você vai formando, né? Como a gente tem restaurantes muito de mais idade, sim, o Kina Futuro tem 38 anos, o Sushi Yoshi tem 28 anos. O Sumo tem 20 anos. Então, isso, o café tem 20 anos, que loucura, né? E o café tem 11 já. Que loucura. Né? Então, assim, hoje a gente tem uma equipe que tem muita gente, né? A gente tem baixa rotatividade, então muita gente da nossa equipe eles foram formados lá. Os, sim, gerentes das casas da gente, eles foram comins, eles foram crescendo caixa, lá dentro mesmo. Foram crescendo lá dentro mesmo. Eles que foram legal, ali conquistando, né? Eles foram comim, garçom, depois maître e assim por diante. Então, assim, você tem que construir. Dá mais trabalho. Sim. Se você for pensar em número de expansão, né, de expandir rápido, eu não consigo pensar, eu não me encaixo, sim, nesse pensamento. Sim. Não consigo pensar numa coisa de expansão ultra rápida. Isso é uma coisa que eu nunca parei para estudar esse ponto, mas também nunca foi uma vontade minha de querer fazer isso. Quais são os seus planos para o futuro? Planos para o futuro? A parte de seguir em Recife, pescar mais e correr mais também. O nascimento dos filhos, né? Kenzo e Rick, meus filhos estão com 13 e 10 anos, né? A partir do momento que eles nasceram, né, que Kenzo nasceu 13 anos atrás, eu conversei com a Catarina e disse assim, eu preciso mudar um pouco, senão eu vou perder o crescimento dos filhos, né? Meu pai tinha um negócio que ele dizia assim, domingo, ele nunca abriu restaurante no domingo. O Quina do Futuro não abre aos domingos. Porque ele dizia que domingo era o dia da família. E ele batia o pé, todo mundo dizendo, não, mas abre domingo. Não vai encher, vai... Não tem. Dia das Mães, nada. Não abria de jeito nenhum. E a gente manteve isso lá no Quina do Futuro, mas as outras casas, tem casas que abrem aos domingos e tal. E aí, quando eles nasceram, eu disse, Catarina, eu tenho que mudar isso aí, eu tenho que começar a estruturar melhor, né, a equipe, e para que eu possa começar a acompanhar. Então, esse processo demorou uns 3 anos, né, tentando desvincular o dia a dia, de chegar de 1h da manhã todos os dias, sim, final de semana 2h da manhã, 3, enfim. Era um trabalho muito pesado, né? E aí, então vamos lá, 10 anos para cá, o pensamento é estruturar melhor, né? Cada vez mais tentar estruturar melhor, fazer um ambiente de trabalho em que as pessoas que gostam de trabalhar conosco, né? Que o nosso time também cresça. Então, fazer com que o nosso time também possa usufruir de uma qualidade de vida, sim, melhor, porque os restaurantes são penosos, né? E a gente sabe disso, né? E como isso está mudando também. Então, a gente precisa se encaixar nessa mudança agora, né? Eu estava até conversando com Márcia, lá, que é minha gerente geral, disse, Márcia, a gente tem que mudar, porque está mudando o mercado, né? E a mão de obra também está mudando. Então, ninguém mais quer ficar 12 horas. Ninguém vai se encaixar aqui mais, não. Nós precisamos mudar o jeito que a gente trabalha, como a gente trabalha, né? Eu disse, vamos começar a pensar assim, vamos começar a se encaixar, como é que a gente pode encaixar nesse novo momento, sim, sim, né? E para o futuro, né, eu quero continuar trabalhando até o dia que eu puder aguentar. Eu quero trabalhar com o que eu gosto, aquela decisão que eu tomei quando tinha 16, 17 anos de idade ali, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Assim, eu sempre tive um orgulho, um prazer enorme de estar ali, né, trabalhando. Até meus amigos, Júlio, meu
amigo e irmão também, que é sócio até numa operação nossa, ele diz assim, rapaz, tu é um animal, bicho. Tu acorda de manhã, vai trabalhar, quando vê 11 horas da noite, tu ainda tá no negócio, pô. Tu é doido, pô, vai descansar, não sei o que e tal. Eu disse, mas, pô, eu não tava cansado, eu realmente tava curtindo, faz parte né? Tá lá, você tá ali vendo uma coisa, vê como funciona aquilo, não sei o que, fazer um teste, né? Então, assim, eu gostaria de continuar tendo saúde, né? E sabedoria para continuar trabalhando junto à minha equipe, junto aos restaurantes, né? Eu não tenho planos de fazer expansão, não tenho plano de abrir fora de Pernambuco, nada disso. Eu acho que já sou muito abençoado por tudo que aconteceu, né, nessa vida. E assim, preservar os amigos, né, sempre poder bater um papo, trocar ideias, né? Quando a gente conversa com quem é cozinheiro, a gente sabe que está falando a mesma língua, a gente se entende, né? Eu acho que é um grande propósito assim de poder continuar trabalhando com o que você gosta, né? E para os meus filhos, Eu ia falar agora, falei a pergunta que não quer calar, quem vai seguir? para os meus filhos, eu penso da seguinte forma, assim, se eles, né, quiserem continuar, né, no ramo, né, por escolha deles, Sim. né? Então, eu acho que eu vou poder ajudar mais. Mas algum se interessa? Né? Todos dois. Ah, maravilha! Mas assim, a gente, Catarina até conversa muito, né? A gente fala, né? Não, pelo amor de Deus, vai continuar isso daqui, não sei o que e tal. Mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho um ponto que eu sempre pensei e penso, assim, e minha esposa também pensa, os nossos filhos, né? Eu não espero que eles sejam, assim, não precisa ser um puta empresário, um cara super bem sucedido, não sei o que tal, um campeão, se não for uma boa pessoa. Faz todo sentido. Para mim não vai valer de nada, sabe? Se eles forem pessoas comuns e boas pessoas, para mim já valeu. É um acerto, né? Eu acho que isso daí já, sabe? Então o que eu peço é que eles sejam pessoas boas. Se eles forem pessoas boas, adultos, pessoas... eles vão ser. Conheço o Catarina e conheço bem o senhor, eles vão ser. E aí, isso daí, para mim, realmente já vai ser um grande ponto, né? Então, acho que é uma forma simples de você encarar a vida, né? Pensar e deixar com que também os filhos tomem suas decisões. Sim. Né? Mas vamos mandar esses meninos para fora também, vamos... Já está no plano. Isso, ó. Já está no plano. O papai não errou em nada, né? Não vamos dar esse mole. Já está no plano. Que demais, chefão. Agora, antes da gente acabar, de ir para o nosso último bloco, tem uma pergunta da audiência, tá? E veio lá do Pará, coincidentemente, Álvaro Alvoroço de Capitão Poço, interior do Pará. Chefão, qual o principal insight da filosofia e cultura japonesa que o senhor leva para toda a sua vida? Rapaz, essas coisas assim, viu? São tantas coisas. Quase tudo, né? É tanta coisa. Olha... Disciplina a gente já falou, então não tem nem como não ser. Eu acho que você conseguir... Bom, aí eu vou pensando muito na questão de como meus pais, né? Minha mãe e meus pais sempre pensaram. Né? Eles vieram do pós-guerra, né? Passaram ali por tudo. Minha mãe lembra da bomba. Sério? Nossa. Né? Então... eu vou por uma linha assim de que você não pode reclamar. Não me permito reclamar. Sabe? Sempre agradecer. Né? Isso é uma coisa de você não ver... Você não... Acontece uma coisa ruim, você enxerga aquilo dali como um aprendizado, né? E você consegue seguir e pensar de um lado positivo. Né? Isso daí eu tive um aprendizado muito grande de vida com os meus pais, assim, né? Sempre enxergar de um outro lado, enxerga de um lado diferente, né? Que aí isso daí você vai conseguir viver muito mais leve, muito mais tranquilo. E aí já vem junto uma gratidão também, aí já tem uma série de sentimentos que vem junto que são todos muito bonitos. Eu acho que isso é um ponto bem forte, assim, um ponto bem...
e que eu levo sempre, assim, você ter um controle. Eu acho que o japonês, assim, ele consegue ter um controle emocional, uma inteligência emocional em determinados momentos em que aquele dali traz assim, é surpreendente o modo como ele consegue reagir a determinadas circunstâncias, assim, seja de um desastre natural, a gente vê direto isso no Japão acontecendo, acontecendo, né? E Coisas que acontecem, eles conseguem ali se reerguer rápido. Então, a gente vive num país que tem tanta coisa boa também acontecendo, né? A gente sabe dos defeitos, sabe dos problemas, mas sabe de tanta coisa bacana e de tanta gente boa que vive aqui que quer que melhore, né? E muitas vezes a gente só foca no ruim e aí entra num espiral meio para baixo que não leva a nada, né? Não leva Só nada. piora. Chefão, no nosso último bloco, o senhor vai ter o prazer ou o desprazer de dar uma rapidinha com Catarina. Vai ser um de frente com Gabi, só que versão Catarina. Então eu vou perguntar e o que vier na cabeça, o senhor manda na lata. E como é o senhor pode discorrer. Pode falar, tá tudo certo. Então, eu vou mandar a pergunta e o senhor arrebenta. Tá. Defina Saburó em uma palavra. Amigo. Muito. Me conta um sonho. Um sonho? Já realizei, ser pai. A melhor parte do seu trabalho. Poder ensinar. E a pior? Pior? Tem muito não. Meu maior medo é? Maior medo? A morte. E minha maior alegria? Minha família. Um defeito. Teimoso. Eu sabia que vinha. Um arrependimento. Arrependimento? Se falar que era ter ido para os Estados Unidos, eu mando cortar agora, a gente acaba esse programa, nunca vai pro ar. Arrependimento? Eu não me arrependo muito não, Catarina, das coisas não. Tá lindo? Agora vem a braba. Me indica um filme. Um filme? Aqui todo mundo gagueja. Chega nessa daqui e trava tudo. Tem uma série que eu gosto muito. Vamos lá. É Band of Brothers. Amo. Nossa, adoro. Tom Hanks e Spielberg junto, não tinha como dar ruim. Maravilhoso. Tem o episódio que eles estão em Beston lá, que é aquele no gelo. É maravilhoso aquilo. Aquilo ali eu levo como uma lição. Para não reclamar de nada também. Aquilo foi uma das lições ali. E o senhorzinho no início do episódio falando que toda vez que ele tá na cama quente dele, ele lembra daquilo. E agradece, aquilo né? me pega de uma maneira... Já assisti aquilo várias vezes. Já. O que o senhor faz quando ninguém tá olhando? Quando ninguém tá olhando? Aqui já saiu de tudo também. De chorar, cutucar o nariz. Acho que eu fico dançando. Essa eu não imaginava. E o que o senhor comeria na sua última refeição? Um tamago gohan. Bom. Arroz com ovo. Bom. Inclusive, a minha vontade hoje é sair daqui e comer um tirache assim, absurdo. Chefão, antes da gente finalizar, tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? Não, nenhuma. Acho que de todas essas daí... Eu queria muito era escutar a sua história. O senhor é maravilhoso. Eu digo que André Saburó é um sensei, não só como profissional, mas também como amigo, também como pessoa. E quando eu falo dos seus filhos, que eu tenho certeza que serão boas pessoas, é porque conheço tanto o senhor quanto a Catarina e são duas pessoas que eu admiro demais. E talvez eu não consiga expressar aqui em palavras a minha felicidade que é ter
nesse mestre sentado aqui. Então, obrigado, chefe. Obrigado, eu que agradeço. De coração. O senhor tem a câmera Muito aqui. Se bacana. quiser deixar algum recado, fica à vontade. Não, Chegamos- recado. Acho que a gente já falou bastante mesmo. Chegamos ao fim do nosso programa. Pessoal, isso daqui é uma aula. Eu não tenho nem o que falar. Eu termino emocionado. Um episódio gigante desse lindo com um mestre. Então, obrigado pela generosidade, chefe. Obrigado por ser essa pessoa que inspira mesmo. E se inspira aí da sua casa. Dá o like, curte, compartilha esse vídeo, porque assim você faz esse canal crescer, você faz a gente trazer mais gente que inspire, mais sábios da cozinha e de outras áreas. Obrigado você que esteve com a gente. Obrigado, chefão. Obrigado. Beijo. Até semana que vem, se Deus quiser. Fui!